Olá, sejam bem-vindos ou bem-vindos de volta aqui no canal. Eu sou a Luísa, esse é o Vibe Vegana. E no vídeo de hoje eu mostro pra vocês tudo que eu comi um dia e falo um pouquinho sobre comer intuitivamente e saciedade. Emocionadíssima que estou com a minha câmera nova. Vou mostrar pra vocês. Hoje é quarta-feira e agora é 7h30 da manhã, mais ou menos. Eu fui dormir cedo ontem, li meu livro, tô super satisfeita. E agora eu vou preparar uma água e vou fazer yoga. Espero que tenha dado pra ouvir com essa barulheira toda. Estou curiosíssima com a capacidade do microfone dessa câmera nova, uma Sony Alpha maravilhosa, linda. E vamos lá. Bom, fiz a minha yoga e agora vou fazer um cafezinho. No fogão temos um mingau de aveia em preparação. Os últimos dias não têm sido muito quentes, então essa é a segunda vez já esse ano que eu tô comendo mingau de aveia de café da manhã, o que é ótimo. Eu não gosto de verão, então, yay! E ainda aprendendo a mexer nessa câmera, espero que esteja bom. Então vamos fazer um café, que já é quase 9, eu preciso começar a trabalhar. Várias coisas para fazer hoje. Acordei até relativamente sem fome, o que é bem curioso porque eu comi ontem cedo, jantei cedo, mas enquanto eu tava fazendo yoga, não dá pra dizer que eu fiquei meio enjoada, mas alguma coisa não tava muito certa, assim, então eu achei que comer algo ia me ajudar. E não temos pão em casa, eu não fiz, então mingauzinho de aveia vai ser uma boa ideia. Vamos à preparação. Minutinhos aqui. Vou adicionar umas frutinhas congeladas. Preciso de um tripé mais alto. Eu tô me abaixando. Vou adicionar umas frutinhas congeladas. Eu tenho amora e framboesa que eu compro na feira. Mas tá tudo certo. Comer líquido demais mesmo. Vou botar um pouquinho de granola. Que a ideia não é tanto ser bonito, mas mais ser eficiente. Sempre muito bom. Eu acho muito engraçado. Eu vi um vídeo faz um tempo atrás, era um TED, de uma nutricionista dizendo que a gente fica criando regras para comer, mas a gente não cria regras para outras coisas muito simples e básicas do funcionamento do corpo humano, tipo ir ao banheiro, né? A gente não fica pensando assim, não tá no horário ainda, eu acabei de ir, a gente só vai, né? E essas regras de horário, de coisas que não pode, isso acaba deixando a gente muito confuso, faz com que a gente deixe de acreditar e identificar
sinais básicos que o corpo da gente dá, tipo, estou com fome, não estou mais com fome, pode parar. Nessas últimas semanas meu foco tem sido muito em identificar se eu estou com fome ou não, se está na hora de comer ou não, e se eu tô comendo o que eu realmente gostaria de estar comendo. Isso gerou um dia que o meu lanche foi 2 potinhos de farofa. Mas enfim, eu tenho conseguido comer as coisas que eu gosto, que eu quero mesmo. E tenho achado um pouco mais difícil de conseguir identificar quando eu estou com fome. Às vezes o estar com fome é, sei lá, a gente sentir uma movimentação, a barriga fazendo barulho. Às vezes é uma queda de energia. Cada pessoa sente isso de uma forma diferente. Eu percebi o quão difícil é pra mim entender exatamente qual que é o meu sinal. E eu tenho tentado me alimentar, obviamente, com um pouco de estrutura, então tenho tentado sempre comer alguma coisa de manhã, quando eu sinto que, né, tá na hora de comer, ou então almoçar, né, não ficar fazendo só lanche. Mas tem dias que é mais fácil, outros não tanto. Tentar ser muito empático para entender e conhecer melhor a gente mesmo é algo muito importante, assim. Eu acho que uma das melhores coisas que eu já fiz nos últimos tempos foi começar a prestar atenção nisso. É incrível, assim. Eu vou mostrar pra vocês um negócio que seria o retrato da falta de controle, que é esta pasta de amendoim aqui, maravilhosa, que eu comprei faz umas 2 semanas. Ela é muito gostosa. Quando eu comprei, eu tava comendo ela em todas as refeições. Ainda tem. É uma miséria, mas ainda tem. Ontem eu comi, inclusive, um pouquinho. No passado, eu não comeria, eu não compraria, eu teria medo de ter isso em casa e de comer tudo de uma vez só. E a partir do momento, e essa talvez seja uma das coisas mais fantásticas, assim, que eu aprendi nas últimas semanas. A forma como a gente enxerga as coisas faz toda a diferença. Se eu ficar pensando que eu não tenho isso à minha disposição, que é só agora, que eu não vou poder comer de novo, eu vou entrar em pânico e eu vou querer comer um monte. Enquanto a partir do momento em que eu penso que tá ali, tá disponível, quando eu quiser eu posso comer, quando acabar eu posso comprar mais. É quase como se deixasse de ser interessante. É quase como se o cérebro da gente fosse um adolescente rebelde que faz só porque não pode fazer. Isso faz muita diferença na forma como a gente se relaciona com comida. E pra quem já teve episódios assim de compulsão alimentar, isso faz muita diferença, essa mudança de mentalidade de que a gente pode sim, não precisa restringir, faz toda a diferença, muito louco. Então agora eu vou terminar meu cafezinho, vou comer, vou começar a trabalhar e vejo vocês depois que eu terminar isso aqui, depois que eu terminar de comer, pra gente falar um pouquinho sobre saciedade. Mas o pote tá bem cheio. Eu não medi a aveia, mas eu acho que foi tipo 1/4 de xícara, talvez um pouquinho mais, com um pouco de leite de aveia, com uma banana. E aqui tem as framboesas e as amoras, e a granola, e um pouquinho de canela também, que eu sempre coloco. Com certeza vai ser super preenchedor, e com um cafezinho com leite espumado também. Mas eu volto pra fazer uma avaliação de como eu tô me sentindo. Voltei. Já deve fazer mais ou menos uma meia hora, 40 minutos que eu comi. E
extremamente satisfeita. Foi uma quantidade super boa, bem preenchida, pronta para encarar o dia. Agora, até o horário do almoço, tentar tomar água, lembrar de fazer isso, lembrar de ficar de pé, lembrar de me mexer. E é isso aí. Esse é o tipo de café da manhã que, no geral, mesmo antes, funcionava para me manter bem saciada. O que eu acho muito curioso é que há um tempo atrás eu usava muito mais aveia e não me satisfazia do mesmo jeito que tem feito. Eu tenho usado essa aveia aqui, grossa. Ela é um pouco fininha, mas ela é uma aveia mais grossa. E eu acho que isso ajuda no processo de quebra dos nutrientes. O corpo tem mais dificuldade de digerir alguma coisa mais integral. E em função dessa dificuldade a gente acaba ficando saciada por mais tempo, porque tá tudo trabalhando e a gente se sente um pouquinho mais preenchida por mais tempo. Então agora vou trabalhar, volto a conversar com vocês próximo do almoço pra gente ver como que vai estar o meu nível de fome e falar um pouquinho sobre escala de saciedade. A escala de saciedade é uma forma muito interessante da gente pensar como que a gente está se sentindo, se é hora de comer ou não. A escala de saciedade basicamente é uma escala numérica que vai de 0 a 10, sendo 0 extremamente vazio e 10 extremamente preenchido. Então a ideia é que a gente sempre priorize se alimentar quando a gente está próximo do 3 e do 4, ou seja, a gente está começando a sentir um pouco de fome, aquela sensação de que podia comer uma coisa que seria uma boa ideia, e se alimentar até chegar lá pelos 6 e 7, que é quando a gente está confortavelmente preenchido. Fazendo esse tipo de movimento, a gente evita de estar muito faminto e ter vontade de comer o mundo inteiro e comer com pressa e não aproveitar a refeição. E no geral a gente não vai chegar lá naquele nível de super saciedade, nem é saciedade, né? É preenchimento, na verdade. E esse tipo de equilíbrio tende a contribuir para que a gente não coma para além do necessário. E é muito parecido com o que acontece com os bebês, que quando eles começam a sentir fome, eles choram e avisam, ó, tô com fome, quero comer, e eles mamam, e aí quando eles chegam naquele ponto em que o cérebro entende que a pessoa, o bebê está saciado, ele para. Então, a gente tem fisiologicamente, a grande maioria das pessoas está apta para se alimentar dessa maneira, que é o comer intuitivo. O que acontece é que a gente cria regras, como eu falei antes, a gente deixa de se aproximar, de ouvir esses sinais do corpo da gente e tudo começa a ficar muito confuso. A gente cria horários, então às vezes a gente trabalha, não tem horário para fazer almoço, e aí quando chega 2 da tarde, que é o horário que dá para usar, a gente tá super faminto e aí come qualquer coisa, e às vezes é uma coisa que não sacia, e aí a gente começa a comer mais coisa, e aí então tive que trocar o cartão. Então, não sei onde eu parei. Então, com todas essas mudanças na forma como a gente organiza os nossos dias, os nossos compromissos, as nossas tarefas, enfim, a grande mudança de ser um bebê barra homem das cavernas que não tem trabalho, não tem que pegar trânsito, etc. Para o que a gente tem hoje em dia, é óbvio que a gente começa a regular e criar regras para nossa alimentação. Enquanto essas regras não são restritivas, no sentido de
não se pode comer isso, não se pode comer depois de tal hora, antes de tal hora, até tá tudo bem. Mas quando a gente começa a fazer isso, a gente começa a interferir nesse processo que é natural, que faz parte da gente. Então, tentar refletir sobre a escala de saciedade e tentar pensar sobre o que a gente faz, tentar ouvir o que tá dentro da gente. É importante para quem sente que não tem uma boa relação com comida ou que tem uma relação meio confusa e quer modificar. Isso tudo que eu tô falando vem de coisas que eu já li, e principalmente do livro que eu estou lendo, que eu estou trabalhando nessas semanas, nessa jornada que eu comecei um pouquinho antes do final do ano, que eu vou deixar no link aqui embaixo na descrição, eu já deixei em outros vídeos, que é o livro que fala sobre fazer as pazes com a comida. Tem e-book na Amazon, custa tipo uns 30 reais. Seria um livro muito legal de ter físico, porque ele tem espaço para anotar, mas eu acho que super vale a pena. A primeira coisa que é sugerido é fazer uma reflexão sobre o que trouxe a gente até aqui. Então, regras que a gente tenha inventado ou que a gente sente que a gente precisa seguir. Uma reflexão da nossa jornada. E isso, casualmente, eu fiz antes de começar a ler o livro. Foi uma das primeiras coisas que eu fiz, motivado por alguns podcasts que eu tinha ouvido. O livro divide o tratamento em algumas semanas. São 9 semanas, se não me engano. Então a primeira semana, o foco dela é: consigo perceber se estou com fome ou não, se estou saciado ou não. É muito com base nisso que eu tô fazendo esse vídeo nesse formato diferente, pra eu mostrar pra vocês como que é esse processo comigo. Obviamente eu não sou médica, não sou nutricionista, então eu tô falando da minha experiência, mas para compartilhar com vocês como que funciona a minha experiência e como que eu tô lidando com isso. Na semana seguinte, então elas sugerem que se faça um diário de uma semana para todas as refeições e anotar, tipo, o horário que comeu, na escala de saciedade de 0 a 10, o quão com fome estava e o quão saciado ficou depois, que tipo de sinal de fome sentiu antes de comer, esse tipo de coisa. Então eu diria que pro meu café da manhã eu tava mais ou menos num 4 ou 5 em termos de saciedade, então eu não sentia fome, mas eu sentia alguma coisa estranha na minha barriga, então possivelmente um sinal de fome. E essa é uma estratégia que a gente pode adotar, é um exercício que a gente pode fazer de tentar experimentar. Sente uma coisa um pouco diferente, come um pouquinho para perceber se muda algo ou não. E agora, depois de ter comido, agora vai fazer mais ou menos 1 hora que eu comi, 8 provavelmente. Bastante saciada, não de maneira exagerada, mas eu tô me sentindo agora como eu me senti no momento em que eu terminei de comer. E às vezes a gente tem dificuldade de identificar um número na escala e se a gente pensar assim, o quão diferente eu tô do momento em que eu terminei de comer, é uma forma da gente fazer essa análise. Mas enfim, é um breve pitaco sobre escala de saciedade. Espero que tenha ajudado vocês a conhecer melhor sobre isso. E é uma ferramenta bastante útil se a gente quiser ser um pouco mais intencional e um pouco mais racional na hora de pensar se a gente está com fome ou não e começar a reconhecer esses sinais que o corpo da gente dá
de que tá na hora de comer. Bom, agora é um pouquinho antes de 15 para meio-dia e eu estou começando a sentir uma leve vontade de comer alguma coisa, o que significa que está na hora de comer. Como eu falei antes, eu meio que tô lidando desse jeito com será que é fome, será que não é, me dá uma vontade de comer, eu vou lá e como. Eu tomei meu café da manhã, era 9 e pouco, então pela galera que gosta da regra do a cada 3 horas tá aí, 3 horas. O que temos de maravilhoso hoje, que é um arroz, feijão que eu fiz ontem, que tá uma delícia, e um tofu mexido de uns dias atrás com alguns vegetais e uma farofinha. É isso. Pensando na escala, eu diria que agora eu tô entre um 4 e um 5, então um bom momento para comer. Bom, agora já faz mais ou menos 1 hora que eu almocei, super preenchida. Eu tô tomando água agora de tarde também, mas aquele prato que eu mostrei foi mais do que suficiente. Tava ótimo, inclusive, farofa, tudo pra mim. Me sinto muito satisfeita. Quando eu tava chegando próximo do fim do prato, eu percebi que ia ser muito suficiente. Eu comecei a sentir que eu podia parar de comer. Faltava um pouquinho, então eu comi o resto. Quando a gente come com calma, e isso que eu tava assistindo a posse do Biden enquanto eu almoçava, quando a gente come com calma, a gente consegue perceber se a gente está satisfeito ou não, se tá gostoso ou não, e isso faz bastante diferença. Permitiu que eu percebesse que não precisava comer mais. Uma coisa muito interessante que eu queria comentar com vocês, eu tava olhando no meu diário, daqui a uma semana vai fazer 1 mês que eu comecei a me alimentar assim. É muito curioso como eu parei de gastar tanto tempo do meu dia pensando em comida. Antes eu tava sempre pensando o que eu ia comer depois. Normalmente eu já estaria fazendo planos pro próximo. E isso mudou bastante desde que eu comecei a comer mais livremente. E acho que esse é um outro efeito muito interessante de não criar e seguir regras. A gente acaba aproveitando muito mais. Agora é 15 para as 4. Comecei a ficar com vontade de comer alguma coisa ali pelas 13 e pouco. Já percebi que um dos sinais é quando eu começo a ficar meio inquieta e pensando em alguma coisa para pegar. O pão ainda não está pronto. Então eu cortei 2 bananas com um pouquinho de pasta de amendoim e uma granola. E agora tomar meu cafezinho e esperar. Quando o pão ficar pronto, certamente comerei bem feliz. Quase no fim do dia de trabalho. Agora é 7h15. E quando ficou pronto o pão, eu comi uma fatia com pasta de amendoim. Depois eu comi uma outra fatia com pasta de amendoim. E agora eu tô começando a ficar com bastante fome. Eu ainda tenho algumas coisas do meu trabalho pra fazer. Então eu acho que eu vou comer mais um pouquinho de pão antes de comer a janta, pra enganar o estômago. Mas tô assim, tipo um 3 ou um 2. Muita fome. Bom, já estamos no dia seguinte. Ontem de noite eu comi aquela fatia de pão enquanto ainda estava terminando de trabalhar. E aí depois de janta eu fiz uma massa alho e óleo. Tava muito boa. Acho que foi a primeira vez que eu fiz uma alho e óleo que funcionou. Eu queria comer alguma coisa doce, mas eu não tinha nada em casa. Então eu acabei comendo um pouco de granola com um cereal de arroz que eu tenho com leite. Eu acho que acabou sendo demais. Eu terminei a refeição bem preenchida. 8, 9. Era o que tinha.
Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu sei que ele tá super longo. Parece que ou eu faço vídeos muito longos do que eu como em um dia, ou vídeos muito curtos. Se gostou, deixa aqui teu comentário, deixa teu like, te inscreve aqui no canal pra ver mais vídeos sobre comer intuitivamente. É um assunto que pra mim é bastante relevante, espero que pra vocês também seja. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!